seja bem-vindo a mais um vídeo da Iniciativa contra o Aborto. Hoje, a parte 2 do vídeo que estamos indagando. Ser contra o aborto é uma questão apenas religiosa, meramente religiosa? Ontem nós começamos a entrar nesse assunto, hoje nós vamos concluí-lo. Então, se você está chegando agora, assista o primeiro vídeo anterior, Iniciativa 24. Hoje nós estamos no número 25, para que você possa acompanhar o nosso raciocínio. Você que está chegando agora também, inscreva-se no canal, compartilhe com seus contatos, com seus amigos, faça parte dessa nossa rede de defesa da vida. E você que está junto conosco desde o começo, há mais dias, muito obrigado pela sua fidelidade e pela sua perseverança. Continue enviando mensagem para nós através do WhatsApp, 32 998 82 40, Facebook, Instagram, @iniciativa contra o aborto e também o Twitter, @do_sementes. Nosso site, www.missãosementes.com.br/contra o aborto. Continuando o raciocínio de ontem, do vídeo anterior, complementando, nós vamos recordar de uma passagem, está na carta aos Romanos, capítulo 1, que versículos 19 a 21, também 29 a 32. Nessa passagem, Paulo fala sobre a universalidade do pecado. Ele explica que quando as pessoas rejeitam Deus, elas vão descendo cada vez mais fundo no pecado. E as pessoas não precisam de nenhuma revelação especial de Deus para saberem que estão fazendo isso errado. O Catecismo da Igreja Católica mesmo fala que a consciência do homem é o sacrário íntimo do homem com Deus. Isso significa o quê? Que, primeiro, uma constatação. Nós conhecemos já vários exemplos de isso acontecer exatamente. As pessoas que vão cada vez mais afundando-se no pecado. Começa com uma coisa pequena e ao longo da vida vão se envolvendo cada vez mais, né? Como uma lama que vai se envolvendo cada vez mais naquela sujeira e vão criando crostas ao redor do corpo da pessoa. Então o argumento de Paulo se baseia especificamente nisso. Nós humanos podemos descobrir por nós mesmos, simplesmente olhando o mundo ao nosso redor e refletindo sobre ele, o que é certo e o que é errado. Ele nos diz que nós não precisamos da revelação divina, então da revelação, para conhecer a existência de Deus, nossa condição de criatura ou até mesmo os preceitos morais. Isso é chamado a lei natural. Então, enquanto a Bíblia diz, que essas coisas podem ser conhecidas sem a ajuda da revelação divina, ainda assim a Igreja ensina sobre elas. Por exemplo, o credo niceno-constantinopolitano, que os católicos recitam alguns domingos na missa, ele fala que Deus é o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Isso também está citado no próprio Catecismo da Igreja Católica, mais uma vez, número 279. Além disso, nós sabemos muito bem que a Igreja desde sempre proibiu atos como assassinato, roubo, adultério, que todos sabemos que são errados. E a própria Igreja reconhece isso. Segundo a sugestão de Paulo, ela ensina que nós não precisamos de nenhuma revelação especial para conhecer Deus ou a lei moral. Mas então por que a Igreja, mesmo afirmando que nós não precisamos de uma revelação especial, por que a Igreja faz isso? Por que ela insiste a ensinar isso? Porque ela não se limita apenas a ensinar aquilo que pode ser conhecido através da revelação divina. A resposta é que apenas porque algo é possível, não significa dizer que ele seja fácil. Nós dizemos isso, muitas vezes nós descobrimos isso com a prática da nossa vida. Às vezes nós descobrimos que as coisas simples nem sempre são fáceis. Embora seja possível conhecer a Deus apenas pela razão, a maioria das pessoas não conhece os argumentos filosóficos para a sua existência. Por isso, a maioria sequer tenta
aprendê-los. Portanto, sem o auxílio da revelação divina, Deus provavelmente seria um conceito para a maioria das pessoas, um conceito estranho, um conceito ininteligível. Da mesma forma, podemos, teoricamente, saber diferenciar o certo do errado, com perfeita precisão apenas pela razão, mas, na prática, isso raramente acontece. Simplesmente existem muitas maneiras de cometer erros em nosso raciocínio moral, portanto, quando nós deixamos apenas pelos nossos meios, inevitavelmente cometeremos alguns erros. E a Igreja, por isso, vem nos ensinar coisas que podem ser conhecidas através da razão. Como é difícil corrigir tudo por conta própria, a Igreja intervém como boa mãe, cumprindo sua missão de nos cuidar e de nos preparar para a vida eterna. Ela intervém e utiliza sua autoridade dada por Deus para nos ajudar a ter certeza sobre certos assuntos. E é por isso mesmo que ser contra o aborto não é apenas uma questão religiosa. De acordo com os ensinamentos da Igreja, o aborto é gravemente contrário à lei moral. Esse ensinamento é baseado na lei natural e na palavra de Deus escrita, porque o aborto é contrário à lei de Deus, a qual está escrita em todo o coração humano, que pode ser conhecido pela própria razão e que é proclamada pela Igreja. Em outras palavras, a Igreja diz que não precisamos de nenhuma revelação especial de Deus para saber que o aborto é errado. A própria Igreja afirma isso. É uma daquelas coisas sobre as quais a Igreja ensina, embora possa ser conhecida por razões humanas sem ajuda. É por isso que muitas pessoas, os abortistas, quando eles querem argumentar a favor da vida, a favor do aborto, aliás, eles argumentam estritamente motivos filosóficos, motivos científicos, sem qualquer recurso à religião ou à revelação. Existe até um livro de um movimento chamado Secular Pro-Life, em que eles fizeram um livro elencando motivos contra o aborto que não envolvem a religião, que envolvem justamente essa lei natural e envolve também os conceitos filosóficos e científicos. Consequentemente, para a gente poder concluir, quando realmente entendemos os ensinamentos da Igreja, podemos ver que opor-se ao aborto não é forçar a nossa crença, a nossa fé, né? Não é obrigar que sigam algo que é estritamente da nossa doutrina. Não, muito pelo contrário. É algo que é, antes de mais nada, uma lei natural do ser humano. É como nós temos dito aqui nos vídeos anteriores. Para ser contra o aborto, basta que sejamos humanos. Basta que valorizemos a nossa vida. É duro de constatar que as pessoas que hoje são a favor do aborto, elas um dia nasceram. Graças a Deus, suas mães não as abortaram. Já pensou nisso? Por que elas se consideram tão melhores ou tão mais especiais do que as vidas das criancinhas no ventre das mães e agora militam a favor do aborto? O mundo é tão bom que elas não querem mais dividir com mais ninguém, é isso? Qual o motivo? Você já se perguntou isso? É uma constatação que às vezes fica em segundo plano. As pessoas que militam contra o aborto não foram abortadas. Elas, muito pelo contrário, tiveram a sua vida defendida, bem cuidada, e graças a Deus puderam crescer, se desenvolver, chegar à idade adulta. E agora, absurdo dos absurdos, elas lutam para que outras pessoas não tenham o mesmo direito que elas tiveram, de nascer, de viver, de crescer. A imoralidade de matar um feto no útero da sua mãe pode ser conhecida a partir da lei natural, da moral e também da revelação divina. De modo então que
nós podemos entender e afirmar que o governo pode proibir o aborto, baseando-se na moral. Por causa disso, nós, católicos que nos opomos ao aborto, estamos, antes de mais nada, seguindo a doutrina da nossa igreja, né? Não existem católicos que apoiam o aborto, não existem. Existem pessoas simpatizantes da igreja católica, mas que apoiam o aborto, então por isso não estão em plena comunhão com a igreja, não são católicos efetivamente. Nós não estamos impondo nossa crença quando nós então somos contrários ao aborto. Estamos apenas agindo de acordo com a lei moral que todos os católicos e não católicos podem compreender. A única diferença é que a nossa igreja, a nossa fé católica, estou aqui frisando, mas também cristã, ela é a favor da vida, ela é contra a morte. E ela não admite em espécie nenhuma, em hipótese nenhuma, que a vida seja utilizada apenas como um bem material, possa ser descartável ou possa ser utilizada a bel prazer daqueles que detêm o poder ou a condição de decisão em determinado momento da história. Por isso, é bastante evidente que nós, católicos, não podemos ser pessoalmente ou particularmente contra o aborto e publicamente a favor dele. Nós temos que ter constância e coerência. E para dizermos católicos, precisamos ser sempre contra o aborto. Aqueles que mantêm essa posição de defender o aborto publicamente, mas no seu íntimo ser contra o aborto, ou não entenderam os ensinamentos da igreja sobre o assunto, essa é uma possibilidade, ou então deliberadamente pervertem os ensinamentos que receberam, seja da religião, da revelação divina ou da lei moral, para adequar aos seus próprios fins. De qualquer maneira, nossa fé não deixa espaço para apoio político a atos que são gravemente contrários à lei moral, gravemente contrários à vida, gravemente contrários à família. Portanto, não podemos permanecer fiéis à igreja enquanto defendemos um direito legal ao aborto. Esse artigo, muito bem escrito pelo J.P. Nunes, ele vai ser disponibilizado no nosso site. Ele é bastante completo, esse artigo. Eu dei uma resumida aqui para que o vídeo não ficasse muito extenso, mas é bastante interessante que nós possamos ler, entender e divulgar para que nós possamos entender e, mais uma vez, alinhar o nosso entendimento, alinhar o nosso aprendizado, nossa formação. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui nesse vídeo. Desculpe-nos pela qualidade, talvez não chegue tão boa os vídeos, nós ainda não temos equipamentos adequados para fazer uma boa transmissão para você, mas até lá nós não podemos ficar de braços cruzados e permitindo que mais crianças sejam mortas. Nós precisamos fazer algo. Eu apelo mais uma vez a você que entre em contato conosco, nos ajude. Há vários meios que você pode nos ajudar, há várias formas que você pode trabalhar conosco. Peço suas orações, peço também que você compartilhe o vídeo, uma forma mais fácil de divulgar uma ideia hoje, que nós temos através das redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, no nosso site. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a todas essas informações, tá ok? Um grande abraço para você e até breve, se Deus quiser.